Na aula de hoje, vamos aprender sobre Roma Antiga, um assunto muito cobrado nas provas devido ao grande legado que tem nos dias de hoje, principalmente nas leis, no direito, no cristianismo e na linguagem. Primeira coisa que devemos saber é a localização, na Península Itálica e sobre as características: terras férteis, vários rios e proximidade com o mar, certo? Basicamente temos dois povos, os latinos e os etruscos, e a origem de Roma você tem duas, pela arqueologia e pela literatura. Pela arqueologia é uma vila latina que se fortificou pelas invasões etruscas. Pela literatura é um livro escrito a pedido de Otávio que legitima basicamente a expansão romana, certo? Quando você estuda o assunto Roma, você tem três períodos basicamente: a monarquia, a república e o império. Mitsu, qual desses períodos cai mais nas provas? Com certeza, república e império, tá? Mas nós vamos estudar os três, ok? Então, começando pela monarquia. Quais eram as instituições que existiam? Então, tinha o rei, o senado, que limitava o poder do rei, e a assembleia. Como era a pirâmide da época? Então, se você quiser desenhar, eu vou ditando aí. No topo nós tínhamos os patrícios, que eram basicamente a elite. Abaixo tinha os clientes, que eram os plebeios, que tinham a vida garantida pelos patrícios, porém, em troca, esses plebeus tinham que votar a favor das medidas impostas pelos patrícios na Assembleia, tá? Abaixo tinham os plebeus, propriamente ditos, esses trabalhadores livres, com pouca participação política na Assembleia, tá? E por último, os escravos. Porém, uma coisa tem que ficar bem clara: a base da mão de obra eram os plebeus, ok? Existiam muito pouco. Existiam poucos escravos na época, ok? Agora pega uma caneta, o pincel, o grifa-texto, o lápis, a pena, o que você estiver anotando, que é importante. O rei Tarquínio, o Soberbo, tá? Ele criou um governo autoritário, um governo despótico, que não respeitava o Senado e nem a Assembleia. Isso possibilitou a instauração de um golpe, tá? E nesse golpe instaurou-se a República, tá? E aí a gente parte para a República, que é um pouquinho mais importante que a monarquia, tá? Quais as instituições existiam na República? Continua com o Senado, a Assembleia, só que agora a gente tem a magistratura, tá? A magistratura compondo dois cônsules, Cônsules eram basicamente prefeitos, e era tipo uma oligarquia ali. Só que o que aconteceu? Os plebeus, eles se revoltaram porque eles tinham pouca participação política, E aí, o que eles fizeram? Eles basicamente saíram ali da cidade, abandonaram a cidade, foram embora. E aí os patrícios, eles se tocaram, que os plebeus eram a base da mão de obra. E eles pegaram e falaram, ferrou, sem os plebeus a gente não produz, Então os patrícios, eles pegam e fazem uma reforma política para colocar os plebeus, dar uma maior participação política para eles, E aí os plebeus voltam para Roma, tá? E isso garante uma estabilização interna, tá? Essa estabilização interna de Roma possibilita uma expansão territorial. Essa expansão territorial vai dar início às guerras púnicas. As guerras púnicas vai ser uma guerra que vai permitir uma devastação contra a cidade de Cartago. Para quem não sabe, Cartago era a principal cidade dos fenícios. Se você não estudou os fenícios, abra a playlist de história aqui do canal, que tem uma aula sobre os fenícios, tá? Só recapitulando, fenícios eram os grandes comerciantes marítimos, tá? Eles eram mestres em construção naval, ok? Então as guerras púnicas devastam Cartago
E com isto, eles ganham o controle do mar Mediterrâneo, tá? E surge aquela expressão, abre aspas, Mare Nostrum, fecha aspas, tá? Isso cai muito em prova, então anote com o seu grifa-texto, pincel, caneta, lápis, tinteiro, que você estiver escrevendo, tá? O controle do Mediterrâneo gera grandes transformações, vou citar algumas delas, tá? Enorme expansão territorial, aumento do comércio, enriquecimento dos comerciantes, principalmente os clientes, e o mais importante de todos, sem dúvida nenhuma, anote com todas as canetas que você tem, o aumento do número de escravos por guerra, tá? Olha a seguinte cascata de eventos que isso vai acontecer, tá? O aumento do número de escravos por guerra vai vai promover um êxodo rural dos plebeus, porque lembre que eu falei que os plebeus eram a base da mão de obra, agora não mais, agora são os escravos, tá? Com isso, os plebeus vão gerar novas tensões sociais, vai gerar problemas econômicos dos plebeus. Esses problemas econômicos dos plebeus vão surgir na área dois irmãos, chamados os irmãos Gracos. Os irmãos Gracos vão surgir com ideias. Quais ideias? Eles vão propor a reforma agrária, tá? Então você pode dizer aí que os irmãos Gracos foram basicamente os bisavôs do MST. Além disso, eles vão propor uma lei que obriga o Estado a fornecer trigo a um preço muito baixo, tá? O que aconteceu com os irmãos Gracos? Eles foram assassinados, tá? Outro evento marcante foi a revolta de Espartacus, ou revolta de Espartaco. Espartacus foi um escravo, tá? E foi uma revolta em prol da liberdade individual dos escravos. Spartacus convenceu cerca de 90 a 120 mil escravos a participar dessa revolta, depende da literatura que você encontra. E o que aconteceu? Essa revolta foi fortemente repreendida pelo general Crasso, que crucificou cerca de 6 mil escravos em árvores. Olha só, certo? E aí com isso a gente tem início aos triunviratos, que eram governos de generais, tá? Então a gente começa com o primeiro triunvirato. O primeiro triunvirato foi governado pelo general Crássido, Pompeu e Júlio César, tá? O que acontece? O general Crasso ele morre, e aí sobra muito território. E aí começa uma guerra entre Pompeu e Júlio César, tá? Júlio César ganha essa guerra, só que o que acontece? Júlio César ele é assassinado, então começa o segundo triunvirato, e aí vai ser general Lépido, Marco Antônio e Otávio. No início começa uma guerra olha só, já começa uma guerra entre Marco Antônio e Otávio, aí o Lépido fala, não quero saber de guerra, ele cai fora, tá? Então fica uma guerra entre Marco Antônio, Otávio ganha a guerra e, além disso, ele pega e conquista o Egito, tá? Aí o Senado pega e fala, esse cara é destemido, né? E aí o Senado, com temor do Otávio, pega e dá o título de Augusto a ele e dá poder ao Otávio, tá? A fim dele respeitar o Senado. Com isso, a gente dá início ao Império Romano, tá? A gente entra no terceiro período, também muito importante. Então agora você já nota com uma cor um pouquinho mais forte as coisas que eu vou falar, tá? Império Romano, a gente está mais ou menos ali no ano de 476 depois de Cristo, tá? A estrutura política continua, a gente só adiciona o cargo de imperador, tá? Já adianto uma questão que cai muito sobre o Império Romano, que é o legado. O maior legado do Império Romano foi o direito romano. Isso cai muito, chove de pergunta disso, ok, galera? O Império Romano ele é dividido em 3 fases. Nós temos o Alto Império, o período de anarquia militar e o Baixo Império. Então vamos lá. Começando pelo período do Alto Império.
Período do Alto Império, ele é marcado por estabilidade, grandeza e riqueza. E tem uma palavra que também cai muito em prova, então pegue sua tinta, seu lápis, sua caneta, sua pena, seu grifa-texto e anote, que é a palavra Pax Romana. Pax Romana. O que significa Pax Romana? Tem algumas características, então vamos lá. Estabilização das fronteiras, ampliação, centralização do exército, pacificação das províncias, principalmente com os judeus, e institucionalização do pão e circo, tá? Para os plebeus, tá? Ok? Outra característica do Alto Império é a enorme expansão territorial, a maior expansão territorial até então, tá? Principalmente com o imperador Trajano e o imperador Adriano, tá? Não é o imperador Adriano do futebol não, tá, galera? Não confundam. Essas são as principais características do Alto Império. Destaque para Pax Romana, ok, galera? Isso cai muito em prova. Agora, passando para o período da anarquia militar, o próprio nome já diz, um nome autodidático, um período marcado por luta pelo poder, assassinatos e conflitos, basicamente é só isso que você tem que saber. E passando para o Baixo Império agora, o Baixo Império, eu já vou falando uma coisa que tem que ficar muito clara, que já é coisa de questões, tá? A maioria das questões de Baixo Império é sobre isso. Que é assim, o Baixo Império é basicamente a queda do Império Romano. E a queda do Império Romano se dá por dois fatores, tanto por fatores internos como por fatores internos. O Império Romano não ia cair só por fatores internos e ele não ia cair só por fatores externos, tá? O Império Romano ele só deixou de existir por causa da soma dos dois fatores. Isso tem que ficar bem claro, ok, galera? Então, o que eu vou falar agora, a densidade de conteúdo vai ser muito grande. Então, se você tiver que pausar o vídeo, se você ter que retornar ao vídeo, voltar um pouquinho, faça, mas não deixe de anotar o que eu vou falar agora, ok? Então, vamos começar pelos fatores internos, tá? Primeira coisa que eu vou falar é a enorme expansão territorial. Por quê? Uma enorme expansão territorial gera altos custos de administração, principalmente na questão do exército. Por quê? É muito caro você custear um exército nas suas fronteiras para você deixar seu território protegido, ok? Também a interrupção da expansão territorial, você tem uma diminuição do número de escravos entrando no seu território, certo? Ou seja, vai cair a mão de obra entrando para você. E lembra que você está com revoltas de plebeus? Ou seja, e também está com um aumento de impostos internos. Isso vai gerar um aumento de revoltas também, tá? Tudo isso nessa turbulência, nesse caos que está se gerando, vai surgir a prática do colonato. O que é o colonato? O colonato é o governo obrigando os plebeus a trabalharem em troca de proteção, basicamente, tá? Nesse contexto de turbulência, o cristianismo ele vai aumentando, tá? Porque o cristianismo ele basicamente é uma religião que vai valorizar o pobre numa sociedade de crise. E aí o governo, ele em um primeiro momento, nesse momento, ele vai perseguir os cristãos. Só que o efeito que se esperava não foi o efeito que se esperava, né? Foi o efeito contrário. O número de cristãos não se abaixou com a perseguição do governo, ele foi aumentando. E aí o imperador Constantino criou o Edito de Milão, né? Que foi o fim da perseguição da religião, a liberdade de culto de religiões. E aí houve a explosão do cristianismo, né? E aí, posteriormente, o imperador Teodósio criou o Edito de Tessalônica, que aí oficializou o cristianismo como religião oficial do Império Romano e proibiu outros cultos, né? Então, só o cristianismo. Aí sim o cristianismo explodiu de verdade, né? Aí subiu mesmo exponencialmente. Além disso, o imperador Teodósio dividiu o império em duas capitais, Roma e Constantinopla. Por quê?
Devido à enorme expansão territorial. O Império Romano estava muito grande, ok? Basicamente, esses são os fatores internos. Quais são os fatores externos agora? Os fatores externos são bem simples, é basicamente chegada dos povos bárbaros. Mitsu, quem são os povos bárbaros? Basicamente, todo povo que não tem a cultura romana. Quem são eles? Germanos e os hunos, tá? Sobre os germanos, no início, os germanos, há uma boa convivência entre germanos e os romanos, tá? Cai questões de prova sobre isso também. Eles usam um termo chamado barbarização do exército. O que é isso? Os germanos, eles misturam-se com o exército de Roma na ajuda da pacificação, na fronteirização da Pax Romana, ok? Barbarização do exército. Só que os germanos foram oportunistas quando os hunos invadiram Roma, ok? Então, eles mudam de lado quando os hunos invadem e ajudam a decair o Império Romano, certo? Basicamente, o conteúdo de Roma é isso, ok, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, deem um joinha, se inscrevam no canal e um grande abraço.